É extremamente maravilhoso, interessante e delicado o uso das palavras. As palavras, elas têm a capacidade de conduzirem para além delas mesmas, quando há essa disponibilidade interna. Então, o convite ao ouvir os ensinamentos da não-dualidade, a estar presente na investigação da verdadeira natureza íntegra e não dual, total, de tudo o que é, da sua real identidade, te convida a uma disposição aberta nesse ouvir, percebendo que, ao ouvir, uma estrutura mental vai estar funcionando do velho jeito dela. A estrutura de pensar, comparar, discutir, analisar, naturalmente vai estar funcionando, e existe um treinamento muito intenso de seguir o pensamento e essas estruturas de pensar, analisar, discutir, comparar, concordar, discordar. E aqui o convite nesse momento é para que haja uma abertura para que as palavras te levem para além delas mesmas ou para além dessa mente discursiva e analítica, mas que te jogue na real experiência dessa totalidade desse momento. Ao chamar a atenção para essa mente discursiva, perceba que a mente discursiva também está sendo percebida. Num dos caminhos dos ensinamentos da não-dualidade, se chama isso de dar um passo atrás. Dar um passo atrás é perceber como que existe uma identificação, uma identidade colocada na estrutura mental e emocional. E ao perceber que a identidade está colocada na estrutura mental e emocional, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu acho, nas minhas ideologias, no que eu defendo, nos meus valores, ao perceber a identidade colocada dentro desse sistema de pensar, sentir, naturalmente você já está a um passo atrás de estar completamente dentro dos condicionamentos da sua história, da sua experiência, que foi construindo esse pensar, esse sentir e esses valores. Perceber que está sendo percebido. Perceber que há consciência da mente pensante. O caminho é esse reconhecimento dessa percepção, e ao voltar-se para essa percepção, que percebe um movimento, inclusive, tão intenso emocionalmente, que a gente defende com força, com unhas e dentes, essa identidade colocada dentro dos pensamentos, dos valores, das ideologias, das emoções. Dê-se conta, na sua experiência, o quanto há de identidade colocada no que a gente vai chamar aqui então de personagem. Nesse eu ligado ao corpo, a uma história de vida, a um nome. Nesse momento, há um passo muito delicado, que é dar um passo atrás e perceber que toda essa identidade, toda essa energia está sendo percebida como um filme é assistido, como uma paisagem é contemplada. Esse passo atrás é perceber que há aí uma identidade outra que sabe
desse jogo de energia colocado no pensar, no sentir, nos seus valores, nas suas histórias, na sua memória, nas suas experiências. Tudo isso conteúdos de percepção, da pura percepção, da pura consciência. Quando essa percepção vai se clareando, se iluminando, como sendo sempre presente, como sendo a verdade imutável que sempre está aí, percebendo todos os fenômenos que estão sempre em surgimento, acontecência e desaparecimento. Os fenômenos das circunstâncias à minha volta, os fenômenos de visão, audição, cheiros, sons, mas também os fenômenos de emoções, reações, defesas, discussões, narrativas, historinhas contadas, compartilhar de ideias. Os fenômenos, tanto os mais densos quanto os mais sutis, eles estão sempre em mutação, e essa percepção, esse saber, sempre presente, é chamado então de passo atrás. Quando existe esse convite, quando existe essa dica, dê um passo atrás, por um instante, para um pouquinho as reações automáticas. Esse senso comum que vira e fala, mas eu sou isso mesmo, eu estou sentado aqui. Isso é um senso comum tão arraigado que é delicado dar esse passo atrás e perceber que esse corpo sentado aqui está sendo percebido. É sim delicado e sutil, e é também óbvio e fácil. Dar o passo atrás com relação a esse corpo sentado aqui já te coloca numa percepção dos objetos todos à sua volta que compõem o ambiente, estarem esses objetos todos irmanados com esse objeto, esse corpo agora, que antes era a referência da minha identidade, ele agora é percebido como um objeto, como os outros que participam desse ambiente. Dê o passo atrás, reconheça. A investigação da não dualidade tem que ser feita por você. Não é uma informação adquirida, é uma experiência vivenciada. O que esse ensinamento não dual traz é o descondicionar de um olhar tão natural, tão presente, que é dado como verdade. E agora o convite é: questiona um pouquinho se esse corpo que está sentado aí, ele também não pode ser percebido como um objeto, como os outros objetos que estão à sua volta. Ao reconhecer esse corpo visualmente, tatilmente, no olfato, no paladar, esse que percebe começa a clarear como sendo uma identidade agora não vinculada exatamente ao corpo, mas que transcende esse objeto que é o corpo. Continuando a investigação, dando mais um passo atrás,
Perceba que todos os movimentos dos pensamentos também são percebidos, assim como os objetos físicos à sua volta e esse corpo como um objeto físico aqui presente também. Os pensamentos também são percebidos, ideias passando como uma paisagem observada. Dê um passo atrás. Dê-se conta de um condicionamento tão arraigado de achar que o pensamento é a sua identidade, de seguir o pensamento como um discurso de verdade, da verdade.